cinéfilas, cinéfilos e cinéfilos do Brasil e de todo o mundo, incluindo Alagoas. Estamos iniciando o 4º episódio da 2ª temporada do Fuxico de Cinema. Palmas para esse episódio, começando aqui na alegria. Palmas inclusivas, palmas no barulho. Olha, gente, uma felicidade imensa continuar essa conversa que começou no episódio 3, com o tema assistência de direção. Caso você não tenha escutado, escuta lá esse episódio, também os anteriores, episódio 1 e 2, e toda uma primeira temporada contendo 10 episódios, que está presente nas principais plataformas de áudio, tá bom? Vocês podem ouvir a primeira temporada completa, e a segunda, a partir do episódio 1 da segunda temporada, também no formato videocast, no canal do YouTube do Alagoar. Lembrando que essa faz com que essa temporada super especial também faça parte da comemoração dos 10 anos do Alagoar, a Janela do Audiovisual de Alagoas, e o projeto que faz parte de todo esse movimento que permite que o Fuxico possa acontecer em parceria com a Rotina Filmes. E falando em Rotina Filmes, eu tenho que saudar também a comentarista, minha parceira aqui de cada episódio, Elizabeth Caldas. Bem-vinda de novo, Elizabeth. Oi, vamos nessa. E retomando a conversa, vamos saudar mais uma vez a Amanda Duarte. Oi, Amandinha. Oi, de novo. E assim, já no calor do final do último episódio, episódio 3, vou retomar aquilo que eu comentei encerrando o episódio, que foi aquela sua fala, muitas coisas reverberando do que foi dito no episódio anterior, e que se conectou aos outros episódios iniciais que tratavam de direção cinematográfica, onde você observou, Amandinha, na sua fala, com a quantidade de mulheres ocupando a função de assistente de direção, e ao mesmo tempo como a vivência de várias mulheres tem a ver com se sobrecarregar e se desdobrar em 1000, que também se conecta muito com a sua trajetória de multiartista, que tem muito a ver não só com a sua curiosidade e uma pessoa que é instigada a conhecer, a aprender, mas também das dificuldades da denúncia que é ser uma multiartista, ser um artista, tentar trabalhar com cultura no sistema capitalista que a gente vive, que define as relações de trabalho, mesmo e inclusive até e muito na cena cultural artística. E aí eu queria que você pudesse comentar um pouquinho, retomar, que a partir dessa retomada, tenho certeza que vai gerar muito fuxico para a gente nesse episódio. Antes de responder a pergunta, assim, de continuar falando que você comentou, eu queria lembrar uma coisa que eu não lembrei no episódio anterior, que junto à Larissa, sou uma das realizadoras, né, do Alagoar, das idealizadoras, e então é mais um motivo a mais para eu estar muito feliz de estar aqui, né? Apesar que quem toca, né, há muitos anos é a Larissa, né? Eu sou colaboradora eventual, né? Estou sempre que eu posso tentando contribuir com o Alagoar, inclusive o Fuxico. Tá então, junto... membro fundadora, né? 10 anos também vai ser membro fundadora. Mas, enfim, aquele momento, né, assim, já meio que retomando aqui os 10 anos de Alagoar, que eu acho que se conecta também com isso que a gente vai falar, porque é algo que nasceu ali com a Larissa, né, principalmente, mas que foi lançado, né, por nós duas, né, idealizado, né, em termos de site mesmo. Nós somos duas mulheres da cultura fazendo algo de forma independente, né, e é claro que temos muitos agentes culturais que colocam para frente, né, ideias a partir dessa união, né, enfim, dessa ação independente e tal, mas é bom lembrar aqui, porque são de 10 anos, né, a gente tem que estar lembrando, né, também o significado do Alagoar para o audiovisual alagoano, né? Enfim, é um grande acervo, é um grande lugar de a gente encontrar notícias relacionadas ao setor, é realmente o portal, né, especializado que a gente tem aqui e que é referência para fora também, né? Porque muitos estados, já ouvi muitas pessoas de fora, assim, do estado falar de, poxa, a gente não tem isso lá, sabe? Assim, tipo, é algo que é bem importante para o setor e eu tenho muito orgulho de fazer parte, assim como tenho orgulho de estar aqui com vocês, né, de ter aceito esse convite. Sim, né, as mulheres são minorias ainda, né,
espaços, e muitas pesquisas já divulgaram, né, que principalmente em espaços de liderança mesmo, de criação, como roteirista, como diretora, né, enfim, né, em lugares em que você está tomando decisões, né, e assim como em várias outras profissões, a gente pode encontrar lugares que são mais receptivos e lugares em que o machismo ainda está muito enraizado e que a gente ainda vai ter que lutar muito para o básico, para ser ouvida, por exemplo, né? Então, e aí já misturando esse lugar de multifacetada, né, que eu tenho, eu acho que veio muito como um mecanismo de defesa meu para poder escolher dentro do possível alguma coisa. Porque a partir do momento em que algo me incomoda eticamente, por exemplo, essa multiplicidade de fazer coisas que me dá a oportunidade de dizer não a algo, né? Mas isso também uma meio que uma fuga de enfrentar coisas, porque eu acho que eu não preciso enfrentar coisas, né? Eu quero nesse sentido, né? Eu acho que eu quero trabalhar em ambientes saudáveis, mas tem uma realidade nacional que já tem várias denúncias de todo tipo de assédio moral, assédio sexual, a questão da jornada de trabalho, né? Porque sem emendar vários trabalhos em que a jornada é de 12 horas, né? Isso quando não estoura. No sistema que é muito corrido, né? Enfim, insalubridade, né? E a gente está emergindo nesse contexto, né? Em que a gente está emergindo depois de muitos outros lugares do Brasil, e que é justamente por isso que a gente tem a oportunidade de observar o que está em nosso entorno para fazer igual, mas também para fazer diferente. Né? A gente tem essa escolha de poder reproduzir o que a gente já está vendo que não está dando certo, ou de pensar novas formas de fazer cinema, né? E o que não está dando certo, assim, eu falo de uma forma bem genérica, né? Pensando nessa linha de raciocínio padrão, né? Tem que isso, tem que correr, mas é assim mesmo. Não precisa ser, né? É difícil, porque tem toda essa questão que você está lidando com um país em desenvolvimento e que tem toda essa questão do recurso para a cultura é uma coisa que às vezes é até, né, complexo lidar, né, parece piada, mas é verdade e tal, mas que a gente também tem esse poder de escolher o que vai fazer com aquilo. Isso diz respeito, inclusive, à participação da mulher no segmento, né? Tipo, de a gente pensar em como fazer diferente também nesse sentido da participação, né? Quantas pessoas com deficiência tem no projeto da gente? Quantas mulheres? Quantas pessoas trans, né? Sejam mulheres ou sejam homens trans. Enfim, quantas pessoas que estão fora das que já ocupam automaticamente esses lugares, né? Por N motivos, né? Que, como eu falei, até essa coisa das dinâmicas de como a nossa geração cresceu, por exemplo, né? Quem era responsável por quê dentro de casa, quem teve mais tempo para aprender com a internet, quem teve mais, enfim, tudo isso ao longo da vida torna a gente pessoas diferentes. Então, assim, e em relação ao que a gente tem tempo para se dedicar a gente mesmo, o que quer, e a coragem da gente de ocupar nossos espaços por direito, né? Porque se é nos ensinado que não é aquele lugar, mesmo que um dia a gente vai descobrir que é sim, mas até lá a gente ainda pode estar e não culpabilizando as minorias, né? Porque não é isso, mas é uma questão que essa cultura é enraizada e faz efeito, né? Na perspectiva que a gente tem sobre a gente mesmo, sobre o mundo, sobre onde a gente pode estar. Então, e aí todo o contexto externo, o risco de ambientes, de entrar em ambientes que sejam opressores e coisa e tal, mas como eu falei, a gente ainda está muito em tempo de mudar, porque, por exemplo, para outros lugares do Brasil, eu vejo isso com uma dificuldade muito maior,
porque a coisa já está tão crescida, tão amadurecida dentro desse contexto, que desconstruir acaba sendo até mais difícil, porque já está muito posto, né? E a gente, enquanto setor emergente, a gente reproduz, né? A gente aprende com o que a gente vê, com o que a gente tem acesso, e a gente pode tomar ou não como aqui é desse jeito que tem que ser, é desse jeito que não tem que ser. Então, assim, a gente ainda tem tempo de meio que começar, não da base, né? A base já foi, mas começar daqui, sabe? Pensar daqui e não de onde Ainda está. não está tão sólido, a massinha ainda dá para mexer. A gente ainda nem tem assim um sindicato que tem, por exemplo, uma tabela de valores que seja nossa, a gente já referencia, sabe? Enfim, que também é fora da nossa realidade, dos orçamentos daqui. Então, assim, é complexo, mas ao mesmo tempo tem a questão da valorização profissional. Então, assim, a gente ainda está encontrando caminhos para se cuidar, né? Só que a gente tem que procurar esses caminhos para se cuidar, para não ficar apenas caminhando nas direções em que já estão postas, porque senão a gente vai reproduzir parte do que já é colocado em prática, sem pensar em outros aspectos que fazem a nossa realidade ser diferente, né? Para criar um equilíbrio, para a gente se cuidar, né? Para a gente estar nesse... E a gente está falando aqui de cinema, né? Não vou nem falar de publicidade, porque... E nem campanha, né? Cinema independente, porque é outra realidade mesmo, assim, né? Mas é algo que a gente tem esse espaço, e principalmente por a gente ainda se conhecer. Tipo, eu fico muito feliz quando eu vou numa mostra Sururu, vou em outro espaço, e que eu vejo que tem vários realizadores e realizadoras novas, né? Enfim, que... Poxa, velho, não conheço todo mundo, finalmente. Sabe? Assim, eu não conheço todo mundo, porque a gente acaba conhecendo por estar, não só por estar sempre vendo, mas, tipo, se a gente trabalha na cultura, em algum momento a gente vai cruzar com alguém de saber mais do que o nome, dizer oi, né? Enfim, e é massa se não conhecer também, porque são pessoas novas entrando no setor, né, no segmento, e só que ao mesmo tempo a gente está crescendo, né? Isso, ao mesmo tempo que isso é lindo, a gente tem que pensar coletivamente, individualmente, para onde a gente está crescendo, porque a gente cresce para um penhasco, assim, né? Que a gente vai. Então, eu acho que são formas, e isso aí cabe esse lugar da mulher, né? Cabe essa perspectiva sobre as minorias como um todo, assim, minorias sociais, porque somos sujeitos, sujeitas e sujeitos historicamente colocados num lugar em que foi pensado por outro núcleo que a gente está, né? Então, a partir do momento que se começa a pensar que bem, não é assim, a gente tem toda uma trajetória histórica que coloca a gente nesse lugar de opressão, de ser oprimido, enfim, e pensar que se constrói lutando, né? Políticas públicas, diálogos. Eu acho que é imensamente importante isso aqui, por exemplo, sabe? A gente conversa sobre, a gente promover espaços de diálogo sobre isso. Eu fico muito feliz quando tem, por exemplo, na própria Mostra Sururu, espaço dedicado a falar sobre a mulher no cinema, outras atividades de mostras e atividades formativas que se colocam nesse lugar de criar espaços para discutir algo além da técnica, né? Que é massa também, né? A gente tem que ter espaço de formação técnica enfim, muito importante, né? A gente ainda tem muita falta com isso, né? Mas, infelizmente, também vão surgindo atividades, mas falta que eu falo em relação à formação mesmo, né? Como a gente não tem cursos técnicos superiores focados no cinema, tudo acontece por meio desses projetos, né? Mas é massa quando esses projetos também trazem ou trazem, né, um outro, essa parte de refletir sobre esse lugar mesmo, assim, esses lugares dentro do cinema, seja a participação das mulheres e demais minorias sociais, seja essas possibilidades, né, de fazer cinema, né, porque eu acho que cinema é muito isso, tipo,
é algo que a gente chega, conhece alguém aí, que cinema é esse que tu faz, sabe? E que não é uma coisa só estética, é uma coisa do como é que tu cuida das pessoas que estão lá dentro, como é que, né? E não é que seja fácil, né? Para quem realiza, geralmente também é um abrir mão, né, de várias coisas, mas é um abrir mão por algo que é seu. Então, assim, como é abrir mão de, sei lá, de cachês e acumular funções e tudo mais, mas que é algo que vai ser seu. Então, assim, como você, dentro dessa perspectiva, está fazendo o teu cinema também, né? Dinâmicas de trabalho, de impacto nas comunidades que se chega, né? Tipo, enfim, são milhões de caminhos e de se pensar é se fazer, né? Tipo, representatividade dentro da equipe. Enfim, são inúmeras. Se a gente for falar aqui, a gente vai encontrar mil coisas para falar que a gente pode pensar diariamente no contexto do trabalho da gente, principalmente quando a gente está num lugar de... Porque às vezes a gente está num lugar que não é de levar o projeto, mas é de... a gente pode propor, a gente vai ser escutado, né? Enfim, daquela sugestão, né? Olha, né? Então, assim, a gente sempre vai poder estar fazendo de alguma forma a diferença, mas esse lugar de liderança, de quem está realizando, de fato, é um projeto audiovisual, e pensando assim no cinema independente, é que vai ter condições de dizer, olha, esse orçamento está realista com o que a gente vai fazer, então ninguém vai morrer no processo e tal. Então, mais esse cuidado mesmo que parte daí, né? E de formas diferentes. Eu acho que não existe uma receita que a gente vai juntar das mãos, né? Ao redor de um caldeirão e vai jogar as coisas lá e dizer, a gente criou uma grande receita do fazer cinematográfico, como vai ser os bastidores dos filmes daqui para frente. Não, eu acho que isso também é oprimir, sabe? Você pensar assim, que tipo, é desse jeito que se faz algo, não. Eu acho que existem aí várias experiências anteriores, nossas e ao nosso redor, e no país e no mundo, que a gente vai estar olhando para elas e vai estar vendo o que funciona, o que não funciona, o que deu certo, o que não deu certo, o que é o que nos parece justo, o que é opressor, o que, enfim. E a gente vai criar nossos caminhos de dentro do que a gente acredita, né? Não só enquanto indivíduos, mas enquanto coletivo, né? A gente pode ir fazendo esses cinemas, assim, plurais, que abarcam tudo isso, né? Desde a representatividade em set e na equipe, o que a gente vai abordar, porque assim, às vezes a gente está falando uma coisa que é fazendo uma coisa completamente experimental, né? Eu acho que pensar a nossa contribuição social somente pela temática do filme é muito raso, né? Porque experimentar, né? Esteticamente é muito massa também. Você não precisa estar com um tema social para você transformar algo por meio daquilo ali, sabe? Você pode estar com algo super conceitual, loucão, assim, tipo que saiu da sua cabeça no seu momento mais, sabe, viajado mesmo, assim, e que é algo que, poxa, que experiência massa fazer isso, né? Criar em cima disso e pensar do seu jeito e pá, mas que nos bastidores você pode estar com essas preocupações que fazem desse processo algo diferente, né? Algo que envolve preocupações éticas, humanas e pessoais também, cuidado consigo, né? Porque tem isso, a gente nem se cuida em alguns processos. Tipo, não é só sobre o cuidado com o outro, é com a gente, a gente também vivencia esse segmento, né? Que é emergente, que vem muito do lugar também dessa, como eu falei, dessa militância, né? Então, isso também gera uma romantização. Na verdade, assim, o oposto gera uma romantização, né? Quando a gente romantiza demais a coisa, é assim mesmo a vida, e vamos, tá lindo, Trabalhar com cultura é assim, é assim mesmo, doação. mas também tem esse lugar de relativização, né? Que vem do que tá, a gente tá fazendo isso, sei lá, há alguns anos atrás com nada, né? Aí trata como se fosse a mesma coisa.
né? Tipo, não tinha nada de recurso, a gente fez, então agora vamos fazer o triplo desse com o recurso que a gente tem, que só dava porque a gente fez antes. Então, essa coisa chegou um orçamento para um projeto, a gente vai fazer 3 vezes mais para... Então, assim, é um caminho muito complexo, assim, muito gigante. Receita a gente não dá, não. Mas conversar e propor coisas, e jogar coisas, isso a gente pode sim. E é o que a gente está fazendo. O que fica latente é como essa obsessão pelo resultado faz diminuir a importância do processo, que é o que a gente está conversando tanto, né? Cinema não é só resultado, ele é principalmente processo, para que o resultado ele represente tudo que a gente está discutindo aqui. Calma, pera, que agora eu estou reformulando aqui o meu HD para processar tudo que você falou. Agradecer demais essa fala toda, mas alguns pontos que eu queria comentar. Uma coisa que foi muito que me chamou a atenção quando você falou na hora do set, e assim, às vezes, tipo, pô, tem uma atitude machista ou alguma coisa preconceituosa de alguém, aí que você, pelo menos para mim, pareceu assim, na parte artística, como se até da parte artística viesse coisas assim. E aí eu fiquei pensando, tipo, é dali que vem, não porque deveria ser, mas é porque é ali que é a fragilidade, é o brio de conseguir colocar, de tornar real o que está só na cabeça do artista. É o exercício do desapego de uma roteirista que vê o seu roteiro e aí você vê de fato o que você é possível fazer com aquilo que você sonhou, que é um exercício de frustração com se transformar. Então, esse lugar, que foi um pouco que a gente falou no episódio passado, do diretor homem, que dá um berro porque a luz já caiu, porque aconteceu alguma coisa que acabou com o seu take, o melhor da vida, e aí dá xingamento em 15 pessoas porque o take errou, que é justamente é onde está a nossa vaidade, né? É onde está o que a gente quer passar para o mundo, que imagem que a gente quer transformar, e é justamente nisso que é onde estão as pessoas, o calcanhar de Aquiles, talvez, que toca, né? Mas outra coisa, a questão do orçamento, que também passa nesse ponto, quem faz orçamento é quem está criando, é o dono do projeto, ou é o produtor, ou é o roteirista, diretor, ou alguma coisa assim, mas é quem está pensando em outro lugar, não é quem está pensando no chão da fábrica. E porque, normalmente, nesse momento do projeto, a gente ainda não tem um assistente de direção para estar ali, ou de produção para dar uma conversada e olhar esse valor, para pensar minimamente. Precisa ser uma produtora com muita experiência e sensibilidade para conseguir olhar um projeto e ver um roteiro e falar, cara, isso não vai dar certo. Isso não vai dar certo. Porque aí ele já começa sendo frustrado, porque ele vai pegar os nossos editais, 80 mil, né? Foi o último para fazer um curta. 80 mil reais para fazer um curta. E que, os 80 mil reais é muito dinheiro para a maioria da nossa realidade. Mas para o audiovisual, para fazer um filme, não é. Dependendo do filme que a gente está na nossa cabeça, ou no filme que a gente anseia, ou no filme que a gente quer construir, né? Em que filme que a gente quer fazer, que cinema que a gente quer fazer. Então, é uma responsabilidade que o tempo todo a gente fica balançando ou lidando com os nossos desejos, com as nossas frustrações, que eu acho que é um pouco da vida adulta. Quando você tem quando você diz eu faço muitas tarefas, eu tenho muitas opções de trabalho, por um lado, isso é a minha segurança para dizer, não, eu não vou fazer isso, mas eu vou fazer aquela outra coisa, porque eu construí aquela rede de proteção ali. Eu não estou pulando numa piscina que não estou pulando do... Qual o nome daquilo? Do circo? Do trapézio sem a rede de proteção, sabe? Por mais que isso me custe, a necessidade de estar pensando em vários assuntos ao mesmo tempo, mas eu acho que é um pouco do adulto funcional responsável,
numa sociedade dessa, porque também para outras pessoas pode ter o privilégio de ter isso, um suporte em casa, de que não aceita esse trabalho, e aí tudo bem, não aceita, mas que isso não é uma realidade da grande maioria dos jovens e dos jovens adultos e dos adultos do Brasil, né? Então, eu queria provocar que eu acho que a gente pode pensar quando você fala o tempo todo, mas eu não quero dar receita, mas eu não quero, assim, tipo, não vou falar a palavra feia, mas não quero que ficar ditando regra, mas ninguém está aqui para isso. A gente está trocando, a gente está conversando. E é justamente nesse movimento que aquilo ali na minha casa não está dando certo. Ele fala, comigo também, tenta desse jeito, que pode ser que funcione. E às vezes funciona, às vezes não, mas pode ser que funcione. Então, você já falou várias coisas que eu vou deixar a Ronald falar, mas depois eu quero comentar, pedir para a gente... Mas você já apontou várias coisas que eu queria que a gente meio que voltasse a pensar em ações mesmo, em propostas, porque esse é o caminho. E aí, uma conversa de quem está fazendo atualmente, de quem está escrevendo seu projeto, de quem está escolhendo sua equipe, ou de quem está fazendo coisas no sentido de que a gente consegue o que a gente consegue. Cada um dá o que tem para dar e cada um... As coisas são o que podem ser, né? Né, Roland? E aproveitando esse gancho, Amanda, se você acredita, até através do que você comentou, se ter pessoas diversas também faz parte dessas propostas que a gente está querendo trazer, conversar, né, sobre processos de mudança desse parâmetro que a gente tem discutido aqui. Assim, eu concordo super com o que a Elizabeth falou, com a Beth falou, porque quando eu falo assim, não existe uma forma, é porque tudo isso que a gente assimila junto, trocando essa ideia, falando do que deu certo para um, às vezes o que não deu certo para uma pessoa vai dar para outra. Então, assim, essa troca é o que eu acho que importa mesmo, a gente conversar possibilidades, né, para o nosso fazer cinema, né? Cada um vai, até pelas formas, pelo que os próprios projetos exigem, assim, em termos de que aspecto criativo ele tem. Então, assim, as formas de colocar algumas coisas em prática vão ser diferentes, né? Eu acho que importa muito essa intenção, né? E aí, por exemplo, pensando em ações, assim, o projeto ele nasce quando você começa a pensar nele, né? Antes de você escrever, você já está criando uma situação determinante para o que vem depois, né? Quando você vai, sei lá, buscar recursos para realizar aquele projeto, né? Se você não consegue o recurso completo para realizar aquele projeto, o que ele precisa, e você quer fazer assim mesmo, você também já está tomando outra decisão em relação que vai reverberar lá na frente, em relação à equipe. Se você, durante o processo, prioriza coisas e para ter aquilo, seja aquela cena, seja aquela qualidade de câmera, seja lá o que for que você vai priorizar ali, se aquilo está em detrimento, colocando, sei lá, sua equipe para comer pão todo dia, sabe? Alguma coisa assim. Então, assim, eu acho que a cada passo que a gente dá dentro de um processo de projeto, não só de cinema, mas aqui a gente está falando de cinema porque é um sistema bem característico nessa coisa, principalmente você bota aí 12 horas de trabalho e que no final das contas não é tão diferente do que o trabalhador que passa 2 horas no ônibus para trabalhar 8 horas e passa mais 2 horas no ônibus voltando, passa, né? Porque pelo menos isso, né? Essas 12 horas elas contam com o transporte, né? Da gente. Mas assim, não deixa de ser algo exaustivo, principalmente em dinâmicas, por exemplo, 6-1, né? 6 dias de trabalho para 1 de folga. E, enfim, e nesse sistema, e pensando que tem função que trabalha mais a mente, mas tem função que está lá carregando coisas, né? Tem pessoas que estão cobrando do corpo, né? Muito também. Então, assim,
A cada passo que a gente dá, desde que a gente tem uma ideia, né, de onde decide, sei lá, em qual edital decide inscrever, enfim, como vai tomando decisões em relação ao roteiro, em relação a várias coisas, até se chegar à execução do projeto, né, a gente está sempre tomando decisões que são absurdamente influenciadoras no que vai ser esse desenvolver desse projeto no ao vivo, né, para quem está lá, enfim. Então, assim, sempre tem muitas coisas a pensar que a gente pode tomar decisões diferentes, né? E, às vezes, até o erro, por pior que seja, né? E por isso que a intenção importa muito, porque, às vezes, vai ter alguém que vai fazer a mesma coisa em todo set, e vai ter alguém que, no próximo, vai fazer diferente, porque viu que não foi legal ter feito no primeiro. Então, são processos, né, que tem que ir amadurecendo e conversando e trocando. E, olha, tipo, fiz tal coisa e deu super certo, né? Tipo, pensei em tal coisa, funcionou. E pensando, e sem que isso seja isso não precisa ser uma ferramenta de engessamento em termos criativos, né? Porque, assim, se o seu projeto não cabe naquele orçamento, tenta outro, sabe? Não precisa você engessar seu projeto, eu tive essa ideia massa e para mim só faz sentido fazer assim. Mas você também pode abrir mão de coisas, porque a gente abre mão na vida de coisas o tempo todo, né? Eu queria sair com tal camisa, mas ela tá molhada. Eu vou sair com outra, né? Que é bonita também, tô no mesmo estilo massa que eu quero estar, só que aquele símbolozinho que tinha aqui que eu gosto não vai dar, mas tô bem, né, do jeito que eu quero, alguma coisa assim. E a mesma coisa quando a gente pensa dentro de um projeto, né? Tipo, o que é que a gente pode abrir mão, o que não pode. Então, assim, se a gente pensa que é prioridade determinada postura, né? Dentro do projeto, a gente não vai nem criar conflito interno drástico, assim, a ponto de, sabe? Não vou poder fazer isso, né? Porque, enfim, são coisas que a gente vai fazer sabendo que, tipo, é muito bom se a gente conseguir fazer. Mas, se não rolar, isso é algo sacrificável dentro da forma que eu quero contar. Não vai tirar mudar drasticamente o que é o meu filme, mas eu quero estar aqui, botei no roteiro, tá realista com o orçamento e pá, mas pode ser até que, por algum motivo, algo mude e que deixe de estar, né? Inclusive, não são só impedimentos financeiros que impedem. Às vezes acontece alguma coisa, né? Que você vai ter que pensar. Isso também é exercício criativo, né? Eu não tenho como fazer isso mesmo. O que eu vou fazer para suprir essa ausência, sabe? Assim. Enfim, eu acho que os apagares de incêndio de projetos, de filmes, eu acho que acontece aí, e não do projeto ser um apagar de incêndio, sabe? Assim, ser um incêndio para todo mundo que está nele, ou quase todo mundo, determinadas equipes, estarem sempre nesse estado de alerta, né? De apagar. Isso é a minha concepção, né, do cinema que eu quero construir. Mas, enfim, sempre trocando, sempre aprendendo, sempre ouvindo também, às vezes, tipo, alguém que fala, olha, fiz tal coisa, não rolou, não foi legal, ou fiz algo massa, né? Tomei uma decisão que fez a diferença pro pessoal e tal, para mim. E até na parte criativa mesmo, né? Porque quando a gente tem acesso a essas trocas também na parte criativa, né? De soluções criativas para as coisas, né, que diz respeito à estética, à história, à própria narrativa, enfim, tudo. A gente vai entendendo também como criar soluções, né, que não sejam um tormento, não fazer tal coisa, porque a gente vai dizer, poxa, eu já sei que se não rolar isso, vai ser isso aqui. Então, não vai ser o fim do mundo. Então, mas é isso, né? Cinema é uma coisa cara, mas é isso. Desde que a gente pensa, a gente está direcionando, né? Eu falei no episódio passado do Habito, né? Que eu trabalhei como assistente de direção, o filme do Híbrido do Fernando Santos, né? Que também virou, desde que a gente começou, um pouco antes do projeto, tipo, a gente já começou a trocar tanta ideia massa
que, enfim, a amizade se fortaleceu e eu trabalhei de novo como assistente de direção no último filme dele, né, um documentário, Vozes Ancestrais, que está sendo finalizado. E, por exemplo, no Vozes, a equipe saiu de lá admirado. Foi uma equipe pequena, reduzida, né? Não lembro de quanto foi o orçamento do filme, né? E aí o Fernando é de União, né? Então o filme foi rodado lá. Algumas pessoas saíram surpresas pela forma como foi tranquilo trabalhar no filme. Assim, porque, sabe, nossa, né? E foi massa, porque a gente teve tempo lá para mexer com barro, né? Com a Bertina, né? Que é uma artesã de lá de União, né? Do Muquem. E, enfim, tivemos contato com várias outros artesãos e artistas, massa, assim. Sei lá, teve esse momento, por exemplo, que a gente estava num intervalo bom de almoço, a gente almoçou e ficou lá conversando com ela. Então, assim, até essa conexão com quem a gente está, seja a comunidade, seja as pessoas que a gente está se relacionando, vira algo mais precioso, assim, porque a gente tem esse tempo de digerir, né? Então, assim, isso é raro, né? E não quer dizer que a gente vai acertar sempre, né? Por isso que eu falo, não existe fórmula, a gente experimenta, né? A gente entende, né, o que deu certo e o que não deu, porque a gente vai errar sempre. Em alguma coisa a gente vai por falta de atenção, porque mesmo na melhor das hipóteses, fazer cinema é corrido, né? Imprevistos, a gente tem um limite orçamentário que mesmo que a gente bote uma diária folgada, se acontecer algo muito drástico, a gente pode perder até horas, né? Por causa de alguma coisa. Então, assim, mesmo num cenário bom, pode ser que as coisas aconteçam de forma atropelada. Então, mas aí, quando se pensa essa perspectiva, eu acho muito mais difícil ter algo que faça a gente voltar para esse lugar de se ver enquanto ferramentas, né, enquanto máquinas. Achei muito interessante quando a Amanda trouxe que decisões de viabilidade, quando se trata de enxergar isso, não é só uma questão orçamentária, é propor um exercício de criatividade, né? Entender o que é possível como também um exercício de criatividade, para não ser no custe que custar, né? E sim valorizar o processo e ter esse cuidado, que eu acho que está faltando tanto e que acaba reforçando até o que a gente conversou desde o primeiro episódio dessa temporada, que é a ausência de cuidado, a importância do cuidado para que as coisas representem o cinema, esse cinema que a gente deseja que aconteça, né? Mas, gente, tem uma coisa que eu lembrei agora que a Amanda falou, de um momento importante, que ela tá falando, meu Deus, a falta de cuidado é tão grande que até quando acontece o mínimo é celebrado como uma pausa de almoço, que é o que é a alimentação, minha gente, que é uma coisa tão importante de alimentação. E fazendo o gancho para o nosso quadro Cus Cinéfilo, para a gente alimentar ouvintes, as pessoas que estão nos ouvindo, com dicas nossas de filme, leitura, uma página, um perfil de Instagram, do TikTok, o que a gente quiser indicar que tem a ver com audiovisual, com a cena audiovisual. Fiquem à vontade, eu vou começar então com o Beth. Você pode dar suas dicas do episódio de hoje? Os coisinhas, esse lanchinho? Posso. E já dizendo que a gente tem trocentas outras temporadas para fazer comandinha, porque esse assunto, minha filha, não acaba não. Mas olha, eu trouxe este livro. Não sei se vai dar para ver direito, mas é A Linguagem Secreta do Cinema, de Jean-Claude Carrière. Foi o meu primeiro livro de cinema. Ele é lindíssimo. Se eu pudesse indicar um manual, um cinema, um livro, as pessoas buscam manuais, mas é uma poesia esse livro. Diz aí, Amandinho, que você vai trazer para as nossas pessoas ouvintes lancharem de informação alimentar com dicas. Então, eu vou dar uma dica bem genérica, não é uma obra específica, mas é o que eu costumo fazer, que é assistir streams gratuitos nacionais, né? Que eu acho que é muito massa, a gente descobre muito filme massa, né? De muitas autoras negras, né? De pessoas LGBTQIA+,
E não apenas, né, mas eu falo assim, porque para mim é uma oportunidade de, como eu não estou sempre viajando ainda a festivais, é uma oportunidade, inclusive, de conhecer filmes que estão em circulação, porque algumas dessas plataformas, elas acabam fazendo sessões especiais, né, durante determinado tempo, com a programação que está em determinado festival. Então, assim, SP Cine Play, Itaú Cultural Play, o Sesc Digital, enfim, são plataformas que licenciam essas obras, então elas estão lá legalmente, né? E isso é massa, porque pensar, mesmo a gente pensando em quanto a pirataria contribuiu para o acesso das pessoas pobres, principalmente, à cultura, mas é muito diferente baixar um Homem-Aranha, né? E um filme independente brasileiro, assim. E essa coisa da visualização, eu acho que é muito importante para quem realiza, né? A gente acaba estando fortalecendo lá, porque vendo aquele número de acessos, né, pode ter uma renovação de um licenciamento, pode ter um convite para uma outra obra das mesmas pessoas, enfim. Então, acho que também é uma forma da gente valorizar isso. Inclusive, o Cavalo, né, do Rafael Barbosa e Werner Baguete está, eu acho que na SP Cine Play ou no Itaú Cultural Play, não me lembro bem. Itaú Cultural Play, ou Itaú Cultural Play. Enfim, a oportunidade, para quem não viu, né, um longa, então, assim, não está em algumas mostras locais, porque algumas exibem só curtas, então, assim, é uma oportunidade também de ver o cinema lagoano. Diafragma, né, dirigida pelo Robson Cavalcante, e produzida pela Samba Caetá, tipo, tá também nessas plataformas, inclusive eu acho que está nas duas, né, a Barca, eu não sei se está ainda, mas enfim, tem outras obras, várias obras nacionais que estão em plataformas que dão acesso gratuito, né, devidamente licenciadas, obras, e que eu conheci muitas diretoras, assim, muitas obras que Sabrina Fidalgo, enfim, tem muitas pessoas que eu não conhecia o trabalho por não estar circulando em festivais, assim, eu não estar circulando em festivais, os filmes sim, né, e que eu acabei conhecendo acessando essas plataformas. E, além delas, tem plataformas que são frutos de pesquisas, né, de materiais que já estão disponibilizados, né? Cinemateca Pernambucana, o próprio Alagoar, né? A gente, enfim, tem centenas de obras, né, de videoclipes, de filmes, tá lá com informações, com cartaz, tem um conjunto de coisas. Então, assim, são a minha dica, no geral, resumindo, são ferramentas gratuitas, né, para a gente conhecer o cinema nacional. Esse cuscuz não foi só com leite, não. Foi com queijo coalho junto, assadinho. Abalou na dica, que é sempre importante relembrar. E aproveitando a deixa, minha dica é assistir realmente Menina, com direção de Amanda Duarte e Maísa Reis, e também o Cria de Ninguém, de 2014, que ambos estão disponíveis gratuitamente no Alagoar, que tem os filmes que tem filmes alagoanos, que já estão disponíveis gratuitamente, já ficam no acervo do Alagoar, para todo mundo poder assistir. E tem também Habito, que ela foi assistente de direção, filme de Fernando Santos, que está aí circulando festivais. E aí eu queria aproveitar nesse momento final, que estamos chegando ao final de mais um episódio do Fuxico de Cinema, dessa temporada mega especial. E aí, Amanda, antes das considerações finais, de agradecer mais essa contribuição, né? Porque você contribui com a gente antes desse projeto começar a existir. Então, assim, e a própria história dos 10 anos de Alagoas diz muito como sendo membro fundador. Então, sinta-se muito agraciada, muito celebrada por toda a equipe do Fuxico. É uma honra contar também com essa contribuição nesses 2 episódios especiais. Pedir para você dar, quem puder, um fuxico do que virá aí da sua carreira, que você já citou de filme, que você fez parte aí também, que está para chegar, citou situações de bastidores para a gente, e os arrobas para continuar acompanhando os próximos passos dessa sua multicarreira também, né? Gente, o prazer é meu. Muito boa essa troca aqui. Conversar com vocês e sobre cinema, né? Porque às vezes a gente está em momentos que a gente acaba discutindo muito sobre o que está na tela, e eu gosto muito de falar sobre esses caminhos possíveis para a gente. É claro que a gente ainda vai poder conversar em outros espaços muito sobre isso, né? Assim, porque eu acho que é uma conversa que é contínua mesmo, né? Uma construção contínua. Mas, enfim, estou muito feliz de estar aqui com vocês nessa troca.
E em relação a trabalhos, eu estou trabalhando em diferentes, no mesmo processo, né, que eu falei. Esse ano comecei, estou trabalhando no projeto NISE, que é coordenado pela Rena Berendelli, e que nesse primeiro momento está levando para reeducando o Presídio Santa Luzia Cinema, né? Assim, tá com o cineclube do projeto. Então, assim, está sendo uma experiência muito transformadora, muito incrível, assim, para todas nós. Estamos fazendo o projeto, né, de entrar no sistema, né, levando cinema e, enfim, outros trabalhos relacionados também ao segmento, né? E também trabalho de assessoria. E estou com um roteiro das várias sinopses que eu tenho no HD, né? Tem um roteiro que passou num edital passado acho que uns 2 anos atrás, foi aprovado para licenciamento, para desenvolvimento, né? Então, eu desenvolvi o roteiro e estou ainda naquele respirar, né? Tipo, aguardando o próximo edital para pensar se vou para produção, né? Ou até pensando em me firmar como roteirista, talvez, porque aí eu não... Eu tenho me identificado mais com a escrita, né, nos últimos anos, do que com pensar histórias, com colocar histórias no papel, do que necessariamente com estar no set mesmo, né, ou com realizar, né, porque realizar filmes. Mas, assim, de tudo ainda muito, né, a se pensar. Mas, no geral, estou ainda na multifunção em diferentes projetos. Né? Quem quiser me chamar aí pode convidar. Né? Quanto mais cuidadoso o projeto em relação a esses aspectos que a gente conversou aqui, né? Humanos, éticos, mais eu sinto vontade de estar junto, porque para mim isso importa muito. Enfim, o trabalho acaba sendo, principalmente nos tempos atuais, a vida da gente, né? Então, assim, a gente não precisa estar em pleno sacrifício, né? A gente pode estar nos cuidando mesmo. E por mais romântico que isso pareça para algumas pessoas, né? Eu diria que é algo absurdamente possível, apesar da gente viver nesse mundo, né? Mas é possível a gente pensar caminhos que não sejam tão drásticos, né? Assim, para a gente mesmo, né? Para o mundo. Então, é isso. E para seguir, acompanhar. Amanda DS Arte. Massa. Palmas para nossa convidada especialíssima. Palmas inclusivas, palmas com barulho. Gente, antes de passar para as considerações finais da minha parceira aqui, Elizabeth Carlos, eu queria só também, de dica, lembrar de acompanhar o @Ateliê Chica Manicongo, que é do Ateliê Chica Manicongo de Cinema, um projeto da Marina Bonifácio, que também fundou a Maremoto Filmes. Ela está como assistente de direção do filme Marina, de Laís Santos Araújo, que está sendo gravado. Ela é uma das assistentes de direção, foi pauta dos nossos primeiros episódios. E ela tem esse projeto que é só para pessoas trans, né? Eu acho que é mais um movimento de tudo que a gente tem conversado. Já tem o primeiro filme fruto da primeira turma do Ateliê Chica Manicongo de Cinema, foram só mulheres trans travestis aqui de Maceió, da região de Maceió, a gente grava o nosso Fuxico de Cinema, e que é um projeto super importante que quem acompanha com certeza vai se inspirar, entender tudo e reforçar ainda mais tudo isso que a gente discutiu com a Amanda e vem discutindo ao longo dos nossos episódios, da importância da inclusão real, genuína, e de como a gente vai conseguir quebrar e mudar, que as mudanças elas vão acontecer com essas pessoas que nunca tiveram acesso, tendo o acesso que também é de direito. E aí, Beth, as considerações finais? E aí? Bem, vocês podem me encontrar no @rotinafilmes. Eu quero muito agradecer a Amanda e lembrar que ela está aqui nessa conversa muito importante, porque ela foi a primeira pessoa aqui em Maceió que falou, que eu escutei falar sobre diminuição de carga 12 horas do set, que eu já estava escutando por aí nas redes sociais, mas falar, e eu sabia
desse estudo dela, dessa pesquisa, desse jeito de pensar sete, e já não é de agora. Então, pensar o orçamento para ver se ele é viável. E uma coisa que me chamou a atenção foi, no episódio anterior, por acaso, surgiu a palavra presença, que foi a palavra do episódio. Eu acho que esse episódio também veio a palavra cuidado, e eu acho que acho que ela é muito representativa nisso. Então, atente aos contratos de trabalho que você está colocando para os seus funcionários lá no set. Cláusulas de igualdade de salarial entre mulheres e homens. Mandar esses homens assinarem, mulheres também, no caso, mas uma boa conduta. Isso são tudo ferramentas que a gente pode tentar fazer com que esse set seja mais atento e que, pelo menos, a gente sabe que isso está sendo olhado. São ferramentas que são possíveis de tentar construir um ambiente mais salutar e cuidadoso para todo mundo. Agradeço muito. Eita, que a gente tá fazendo um glossário lindo, de palavras, temporadas. Nos 2 primeiros episódios teve presença, nesses outros 2, na terceira e quarto episódio, a palavra cuidado. Vamos ver o que o restante dessa temporada reserva pra gente. E além, que esse Fuxico continua com você que nos ouve, que a gente agradece mais uma vez a sua escuta, a sua presença, a sua assistida, que também essa temporada está no formato de videocast, no canal do YouTube do Alagoar. Lembrando sempre que esse podcast, videocast, é uma realização da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Governo de Alagoas, Lei Paulo Gustavo, parte do Ministério da Cultura, Governo Federal, uma parceria da Rotina Filmes com Alagoar, a janela do audiovisual alagoano. E essa segunda temporada do Fuxico é apresentada por mim, Ronald Silva, com produção executiva de Larissa Lisboa, direção e comentários de Elizabeth Caldas, roteiro de Rosiane Monteiro e Ronald Silva, o material gráfico de Amanda Duarte, trilha sonora de Bruno Brandão, e que temos ainda uma temporada para acontecer, então continue nos acompanhando no @Alagoar para saber os próximos episódios e as próximas novidades do Fuxico e além. E é isso, pessoal, um cheiro grande e até o próximo episódio do Fuxico!